Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre o fato de Jesus ter aparecido após a ressurreição e não ter sido reconhecido pelos seus discípulos. Naturalmente que eu não vou tratar todos os textos bíblicos, tem textos paralelos nos evangelhos, mas eu quero dar o pontapé inicial fazendo a leitura de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o 16. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Existem estudiosos que, neste caso específico, diz que não tem nada de sobrenatural. Os discípulos simplesmente não reconheceram Jesus, porque o estado de tristeza era tão profunda, mas tão grande, que eles estavam caminhando, ambos conversavam, porém, a ideia é como se estivessem de cabeça baixa e olhando para o chão, para baixo. E se a gente perceber, parece fazer sentido, porque os olhos deles ficaram fechados, mas foi uma espécie de impedimento, mas o impedimento se deu pela tamanha tristeza sentida por aqueles dois discípulos. Desta forma, como eu disse, há estudiosos que não vê nenhuma ação sobrenatural aqui. Agora, o que me intriga é o versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como que semelhantes, né? Ou seja, como se estivessem fechados, de sorte que não o reconheceram. Não reconheceram porque estavam como fechados. Em algumas versões que eu tive fazendo a pesquisa, vendo como é que se dava em cada uma delas, eu encontrei uma delas que tinha entre colchetes, porque trata-se de uma interpolação do próprio autor, que dizia o seguinte: mas os olhos deles estavam impedidos de ver, impedidos miraculosamente. Ou seja, o tradutor, que é também um intérprete, entendeu que os olhos dos discípulos, a caminho de Emaús, foram impedidos por uma ação sobrenatural. Se a gente pegar o dicionário bíblico, a gente vai ver só que a ideia de ficar fechar, de impedir, mas não tem maiores informações, mas a gente tem que ver como é que se deu dentro do contexto. E parece-me indicar que esta ação, ou seja, esse impedimento foi provocado não pela tristeza profunda, mas pela ação do próprio Deus. Desta forma, eu faço coro com o comentarista do Evangelho de Lucas, no comentário bíblico Brodman, quando diz que tratava-se de um plano divino. Pelo menos naquele momento, não era para que reconhecesse a pessoa de Jesus. Naturalmente que ele já estava com o corpo glorificado, eu sei disto, mas ainda assim houve esse impedimento, dessa forma algo sobrenatural. Mas tem um texto que pode nos ajudar, ou fazer coro com esta tese levantada agora há pouco, não a primeira, mas sim esta última. Estou me referindo ao Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último, portanto, deste Evangelho, no versículo 12, porque diz assim: depois disso, manifestou-se sob outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Ou seja, Marcos parece corroborar com a ideia de que o corpo glorificado de Jesus
foi modificado. E quando a gente lê outros textos paralelos, a gente vai observar que Maria chegou a confundir Jesus como um jardineiro. Já para os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus já vai parecer como um viajante. Quando a gente coloca esses textos de uma forma paralela, a gente tem essa impressão, a qual eu estou inclinada. De qualquer maneira, tem um estudioso que diz que, embora houvesse essa ação momentânea da parte de Deus de impedir que eles reconhecessem Jesus, mesmo assim, Jesus tinha a mesma aparência anterior, mesmo no corpo glorificado. Para mim, tem algumas coisas que é de menor importância. O que realmente, vou dizer assim, é importante para mim é saber, primeiro, Jesus morreu, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ora, ele não é reconhecido pelos seus discípulos momentaneamente, mas depois os seus discípulos o reconhecem pelo gesto, ou seja, vê não apenas como aquele que era o seu grande líder e mestre, mas sobretudo como Senhor, porque Jesus literalmente venceu a morte. A morte não conseguiu detê-lo. Ele literalmente ressuscitou. E isto é maravilhoso, por demais. Não é à toa que Jesus ainda passa 40 dias com seus discípulos antes de ascender aos céus. Eu sei que tem algumas coisas que não são colocadas de uma forma tão clara para nós, mas cá entre nós, são coisas de menor importância quando a gente foca na ressurreição, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ainda sobre o corpo, sabemos que era um corpo físico, sim. Todavia, a gente vê que o texto mostra um deles que havia ainda as feridas, as marcas, e ele coloca aqueles furos à disposição para que tire dúvida por parte de um discípulo, inclusive. A gente vê que o corpo de Jesus, mesmo sendo glorificado, não é limitado ao tempo e espaço. Esse corpo permite Jesus passar e adentrar aquele recinto onde estavam. As portas estavam fechadas. Jesus aparece ali, não é porque ele era um fantasma, ele não era um espectro, não era nada desse tipo. Não era uma ilusão de ótica ali diante dos discípulos, quando ele aparece depois para os demais. Mas ele estava literalmente no corpo, glorificado, e trazia ainda as marcas para dirimir as dúvidas daqueles que, porventura, ainda tinham, no tocante à sua ressurreição. É um corpo que não precisa de alimento, não precisa se alimentar. No corpo anterior de Jesus, que era um corpo sem pecado, é verdade, Jesus sentia fome, sede, entre outras coisas. Essas necessidades fisiológicas, biológicas, eram pertinentes àquele corpo. Mas agora o corpo glorificado não precisa de alimento, mas ainda assim ele se vale de alimentos porque ele come com os seus discípulos, come e bebe. É um corpo, vou dizer assim, extraordinário da parte de Cristo Jesus. Mas fiquemos com estas informações e se você desejar, você pode ler outros textos, além de 24 de Lucas, versículo 13 até o 32. Eu sugiro aqui o texto de João, capítulo 20, versículo 19 e 23, Marcos, capítulo 16. Você pode ler do versículo 9 até o 13, e você vai ter ainda outros textos correlatos que você pode obter através de passagens paralelas que provavelmente vai estar contida na sua Bíblia. Caso você não tenha todas as passagens referidas à aparição de Jesus, eu posso depois deixar
na descrição do vídeo para que você possa fazer a sua pesquisa, tá bom? Desde já, que Deus abençoe a sua vida e que você possa continuar cada vez mais lendo e aprendendo sobre a palavra de Deus.